Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a mesa, camarada presidente do partido, congressistas e ilustres convidados. Na década de 70, o PSCV trouxe ao povo destas ilhas a independência nacional, evento político transcendental na vida dos cabo-verdianos, cuja importância não pode ser comparada com quaisquer outras datas históricas em Cabo Verde. Efetivamente, com o 5 de julho de 1975, o partido lançou as bases do desenvolvimento do país em todos os setores da vida no arquipélago, criando um ambiente saudável de relacionamento com outros estados da África e do mundo, mobilizando recursos indispensáveis para a viabilização de Cabo Verde enquanto Estado independente, dotando por terra a tese dos incrédulos segundo o qual o nosso país não era viável como Estado independente. Na década de 80, mais concretamente a 19 de fevereiro de 1990, adaptando-se à nova conjuntura política internacional, sempre na perspectiva de salvaguardar os supremos interesses dos cabo-verdianos, o nosso partido decidiu pela abertura política, viabilizando assim a formação de outras forças políticas, criando concomitantemente as condições indispensáveis para a participação dos mesmos nas eleições democráticas que tiveram lugar em janeiro e fevereiro de 1991. Tendo saído derrotado destas eleições, o partido aceitou o veredito popular sem quaisquer resistência, participou de cara levantada no Parlamento cabo-verdiano como oposição, contribuindo desta forma no processo de democratização de Cabo Verde. Em 2001, sob a liderança do Dr. José Maria Neves, o PSCV regressou ao poder e, em boa hora, para salvar Cabo Verde da difícil situação econômica e financeira em que se encontrava, agravada ainda pelo insólito esquema de 2 primeiros ministros. Não obstante essa inegável realidade, 9 anos depois, temos um novo Cabo Verde, graças à sábia liderança desse jovem talento, José Maria Neves, acompanhado da sua equipa. Portanto, o PSCV trouxe a independência política, trouxe a abertura política e protagonizou a transição democrática, pelo que a paternidade do pluripartidarismo só pode ser atribuída ao PAI. Nesses 9 anos de governação do PSCV, são inegáveis os avanços nunca antes conseguidos em tão pouco tempo. Estradas asfaltadas, túneis e pontes, transformações de bacias hidrográficas, barragem, primeiro e segundo pacote do Millennium, rede hospitalar de saúde, primeira universidade de Cabo Verde, liceus em todas as ilhas, eletrificação rural, entre outros ganhos, trilhando assim o caminho do desenvolvimento e do progresso. Por conseguinte, os cabo-verdianos, tanto os residentes como os da diáspora, têm plena razão de se sentirem orgulhosos deste governo, empreendedor e realizador da modernidade destas ilhas. Ainda nesta breve análise, queria centrar-me um pouco mais nos aspectos sociais e de solidariedade por um lado, e por outro, a propósito da estratégia política. Primeiro, o PSCV, como partido de esquerda moderna e democrática, de princípios como a defesa dos direitos dos cidadãos, de igualdade, etc., etc., deve continuar a trabalhar com maior determinação e força na prossecução gradual das ações governativas, com vista a garantir ainda mais o equilíbrio entre o espaço urbano e o meio rural, dando particular atenção às populações jovens do campo, assegurando-lhes emprego e melhores condições de sobrevivência, particularmente nos anos de fraca ou nula produção. Igualmente, deve continuar a participar na construção de habitações condignas das famílias mais pobres, no pagamento de propinas de transportes escolares aos estudantes cujos pais integram o grupo da renda mais baixa. Segundo, o ano de 2010, por ser o de pré-campanha eleitoral, exigirá do PSCV esforços acrescidos de molde a preparar-se convenientemente para os grandes embates eleitorais de 2011, na medida em que estamos perante um adversário político que pretende ascender ao poder a todo o custo. Cientes deste facto, os órgãos nacionais e locais do PSCV têm de mobilizar recursos mais cedo quanto possível, visando catalisar as tropas, assegurando desde logo a máquina de campanha. Assim,
teremos de afinar a nossa organização e criar todas as condições para que os nossos militantes e amigos possam alcançar o objetivo fundamental, que é a vitória do PSV em 2011. Sinais de que o MPD vai apostar fortemente numa campanha agressiva de má criação e do vale tudo, à semelhança de 1991, são visíveis. Basta recordarmos a atitude e comportamento dos seus dirigentes nas eleições autárquicas de 2008, em Santa Catarina de Santiago, e o desrespeito às autoridades nos atos de inaugurações da eletrificação rural que ocorridos recentemente também em Santa Catarina de Santiago. Finalmente, devemos, pois, refletir no âmbito da estratégia em debate nesta magna Assembleia, se há ou não a necessidade de ajustarmos o nosso sistema de alto a baixo e harmonizarmos as nossas ações para que criemos um ambiente político favorável à vitória do PSB em 2011, porquanto ela é vital para Cabo Verde e para o povo cabo-verdiano na prossecução do processo de desenvolvimento em curso no arquipélago de Cabo Verde. Viva PSB! Muito obrigado.